Jesus, meus amados, eu sou a pastora Giovani e hoje o Senhor tem me dado a oportunidade de estar falando, contando um pouquinho da história do que o Senhor fez na minha vida, contando o meu testemunho, daquilo que o Senhor fez comigo, porque a palavra do Senhor no Salmo 113 diz que o Senhor tira o pobre do pó e o necessitado do monturo e o faz assentar à mesa com seus príncipes. Monturo é o lixo, é aonde já não existe mais saída, é onde ninguém mais dá valor, ninguém mais se interessa, é aquela pessoa que todos dizem, não tem jeito, não tem solução. E assim era a minha vida. Há 18 anos atrás, eu vim morar na cidade de Lins. E estando aqui nessa cidade, eu que vinha de um lar espírita, cresci dentro do terreiro de Candomblé, aos 9 anos de idade, já recebia guias no terreiro de Candomblé, vivia dentro do centro e ali fui violentada pelo Pai de Santo. De todas as maneiras, eu havia encontrado dentro do meu coração que aqueles demônios é que poderiam me ajudar a viver uma vida digna, a viver uma vida feliz. No entanto, não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei tristeza, eu encontrei perturbações, eu encontrei desespero, eu encontrei dor, porque a luz e as trevas não se misturam e o nosso Deus não é mau depois da meia-noite, mas Ele é bom e a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A palavra diz que o Senhor é bom para aqueles que nele esperam. E eu sei, hoje, eu entendo que o Senhor não trabalha com maldade, com destruição e ao mesmo tempo com bondade. Mas naquele tempo eu não conhecia este Senhor. E eu, caminhando pelas trevas, desde cedo, servindo aqueles demônios a toda a sorte de desesperos e angústias. Quantas vezes eu não dormia à noite pelas perturbações. Eu não podia participar de nada, porque em todos os lugares onde eu estava, se fosse num rio, numa cachoeira, numa praia, se fosse num churrasco, Satanás tentava de todas as maneiras me dominar para destruir a minha vida. Mas um dia, como diz a palavra do Senhor, o Senhor me encontrou. A palavra do Senhor diz no livro de João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é aquele que cura a depressão. E eu caminhando ali, eu entrei numa depressão profunda, porque eu já não dormia mais, eu não tinha paz, eu fechava os meus olhos para dormir e eu tinha visões de demônios. Os demônios não me permitiam dormir, eu não tinha tranquilidade em situação e em lugar algum. Mas, naquela depressão profunda, eu fiz o pior da minha vida. Eu na minha casa, limpando a minha casa para fazer uma festa no dia seguinte, peguei uma garrafa de álcool, joguei na minha blusa e achei fogo. E ali, aos 18 anos de idade, Satanás mais uma vez tentou destruir a minha vida. Dominada, eu não sentia nada. Me assentei numa cadeira, coloquei a minha mão esquerda no meu rosto e fiquei pegando fogo. Ali, naquela situação, veio o rapaz que estava comigo, apagou o fogo e eu tirei a mão do meu rosto. Quando eu tirei a mão do meu rosto, eu arranquei um lado da minha bochecha e ali se viam os meus dentes, do buraco que se formou no meu rosto. Eu fui para a UTQ, Unidade de Tratamento para Queimados em Bauru, e eu cheguei naquele lugar totalmente destruída, sem previsão de nada, sem previsão de vida, sem previsão de cura, sem previsão de nada. Mas ali, o Senhor Jesus já estava fazendo uma obra na minha vida. Eu não podia falar, porque o fogo queimou as minhas cordas vocais, eu não conseguia comer, eu não dormia, eu não conseguia me mover, eu fiquei no isolamento daquele lugar e eu podia ver a minha mãe 5 minutos, uma vez por semana dentro daquele hospital. O rapaz que vivia comigo, perturbado com toda aquela situação,
Dentro do hospital dizia para mim que não sabia se ia ficar comigo porque ele não havia se casado com uma mulher feia. Ele não havia ido viver com uma mulher feia. E eu havia me tornado uma mulher feia. Toda queimada, toda destruída. A previsão de nada de bom na minha vida. Então me falaram que eu ia ter que amputar o meu seio esquerdo. E ali dentro daquele hospital sozinha, Satanás me afrontava, vinha arrancar os meus curativos. Eu passei por todo tipo de perturbação. E eu dizia para minha mãe: mãe, vem uma mulher aqui todo dia à noite para me agredir, para judiar de mim. E a minha mãe disse para mim: filha, a mãe vai amarrar. E ela ia lá acorrentada, porque não existe libertação fora do sangue de Jesus. Não existe salvação fora do sangue de Jesus. Não existe transformação fora do sangue de Jesus. Não adianta você buscar em ninguém a salvação para a tua vida, a libertação, a paz, a tranquilidade para o teu coração. Porque o único que pode transformar a tua história, o único que pode curar a tua alma, o único que pode libertar você e quebrar todos os grilhões e todas as correntes é o Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus é o único que nos liberta de toda prisão espiritual. O sangue de Jesus é o único que nos transforma totalmente e nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, dentro daquele hospital eu passei toda sorte de perturbações e sofrimentos. Eu vivi um pedaço de inferno naquele lugar. Crianças gritando, pessoas morrendo, era horrível. E eu aos 18 anos que não entendia nada, não conhecia nada, enganada de todas as maneiras pelo inimigo, vivi 40 dias e 40 noites naquele hospital numa grande tormenta. Mas, quando eu saí de lá, a situação começou a ficar pior. O Senhor havia me restaurado fisicamente, eu não precisei fazer nenhuma cirurgia plástica, eu fiz os enxertos nos meus braços, mas eu não precisei fazer cirurgia no meu rosto. O Senhor curou o meu seio através de uma Bíblia que eu estava lendo e dormi com ela aberta, ela caiu sobre o meu seio. No outro dia ela estava toda cheia de secreção e o seio estava tratado. Não precisava mais ser amputado, porque o Senhor é fiel e Ele transforma as nossas vidas. Ali dentro daquele hospital eu disse ao Senhor que se eu não morresse eu iria virar crente. Eu não sabia o que eu estava dizendo, eu não sabia com que Deus eu estava mexendo. E quando eu saí daquele hospital, então a vergonha tomou conta de mim. E eu dizia: eu vou para a igreja, eu vou virar crente. Todos vão zombar de mim, todos vão falar de mim. Ah, minha família vai rir de mim. O que é que eu vou fazer na igreja? Mas o projeto do Senhor para minha vida era outro. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes: quando votardes alguma coisa ao Senhor, cumpra o seu voto, porque certamente o Senhor cumprirá a parte dele. E o Senhor cumpriu a parte dele na minha vida. E o Senhor me levou a cumprir o meu voto. Quando eu estava com 19 anos, naquela luta toda, cheguei na minha casa, toda queimada. Quando eu saí daquele hospital, aqueles 40 dias, me vi no espelho. Ah, Senhor, toda deformada, toda destruída, não havia perspectiva de nada. Eu andava na rua, eu era chamada de monstro de churrasco, fui chamada de Robocop, de tudo que você possa imaginar, porque o inimigo da minha alma, não satisfeito, queria realmente implantar em mim um desespero ao ponto de eu dar cabo da minha vida. Mas o Senhor já estava cuidando de tudo por mim. O Senhor já estava cuidando de mim. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor cuidou de mim. E o Senhor tem cuidado de mim até aqui. Quando você pensa que você está sozinho, quando você pensa que não tem saída, que não tem solução, saiba que o Senhor Jesus está cuidando de você. Saiba que Ele está cuidando da tua vida e Ele está resolvendo para você todos os teus problemas. Mesmo que você diga não há solução, não há saída, não há possibilidade, o Senhor disse na palavra dele que não há impossível para Deus. E nada é impossível ao nosso Senhor. Ele não precisa de ninguém autorizando Ele a fazer algo na tua vida. Ele precisa tão somente que você creia que Ele é Deus e Ele pode. E então, eu por causa da minha vergonha,
eu não fui procurado, Senhor. Continuei